Salve, salve, galera! Tudo beleza? Rodrigo Schiffler aqui, seu professor de matemática do Simula Baiana, acompanhando vocês para a resolução do nosso 31º Simula. Pois é, chegando aí a 31ª edição. Esse simulado que vem ajudando aí muitos estudantes a conseguirem conquistar, né, sua tão sonhada vaga na Baiana de Medicina. E hoje estou aqui para a gente resolver essa prova de matemática, beleza? A gente vai começar com a questão 32, que foi uma questão envolvendo teoria dos conjuntos, problemas envolvendo conjuntos, né? Para algumas pessoas, matemática básica, enfim. Olha só, vou dar uma lidinha aqui, enquanto você lê aí também na tela, se quiser acompanhar. Um congresso realizado em Salvador reuniu diversos profissionais da área médica. Em um determinado dia foram ministradas palestras sobre 3 temas: neurocirurgia, neonatologia e biomedicina. Bom, eu vou colocar aqui, ó. Beleza? Repara, ele diz o seguinte: em relação ao total de profissionais inscritos na palestra, 80 assistiram à palestra de neurocirurgia, 85 viram a palestra de neonatologia e 65 vieram a de biomedicina. Entre as pessoas que participaram da apresentação de neurocirurgia, 36 não assistiram às demais apresentações. 15 também assistiram apenas à palestra de neonatologia e 20 estiveram presentes nas 3 palestras. Dentre os profissionais que não assistiram à palestra de neurocirurgia, 30 estiveram presentes nas palestras de neonatologia e de biomedicina. Sabendo que 1/3 do total de inscritos no congresso não esteve presente em nenhuma das palestras desse dia, o total de inscritos no evento foi... Galera, é uma questão que tem bastante informação, né? E é uma questão, como costuma cair na Baiana esse tema, é uma questão cujas informações elas não são dadas da forma tradicional e explícita, como, por exemplo, o Enem aborda. Então, é uma questão que você tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar as informações. Então, vamos começar com a nossa resolução dessa questão 32. Olha só. Vou colocar aqui logo um diagrama retangular representando o universo, ou seja, todas as pessoas presentes à palestra do dia. Coloquei 3 diagramas circulares, cada um representando um dos temas de cada palestra: neurocirurgia, neonatologia e biomedicina. Então vamos lá. Primeiro que a questão começa com a seguinte informação. Deixa eu colocar o celularzinho aqui do lado para ler com vocês. Ele fala o seguinte, ó: 80 assistiram a palestra de neurocirurgia. Você não consegue ainda colocar essa informação. 85 viram a palestra de neonatologia e 65 foram a de biomedicina. Essas informações você não pode colocar em lugar algum. Lembre que o cara dizer que 80 foram a palestra de neurocirurgia é diferente de dizer que 80 foram apenas a palestra de neurocirurgia. Se o cara tivesse dito que 80 foram apenas a de neurocirurgia, essa região aqui que eu estou passando a setinha do mouse, ó, essa só neurocirurgia eu conseguiria colocar, mas ele não me disse que 80 foram só para neuro. Ele falou que 80 foram para neurocirurgia. Então eu não tenho como colocar esses 3 números. Aí é que vem o segundo parágrafo, eu já consigo colocar algumas informações. Perceba só. Entre as pessoas que participaram da apresentação de neurocirurgia, ou seja, as pessoas... Deixa eu colocar aqui um hidrocozinho vermelho para você se ligar, uma canetinha aqui, ó. Entre as pessoas que participaram de neuro, lembre, quem participou de neuro é isso tudo aqui, ó, que eu estou destacando de vermelho. Olha o que ele fala. 36 não assistiram às demais palestras. Ou seja, dentre os que assistiram neuro, 36 não assistiram às demais palestras. Isso é uma forma diferente de lhe dizer que 36 pessoas assistiram somente a palestra de neurocirurgia. Beleza? Então, ó, 36 assistiram somente a de neurocirurgia. Beleza? Uma forma diferente de lhe dar essa informação. Lembre que é um vídeo, qualquer coisa você volta e assiste novamente, tá? Olha o que ele fala ainda sobre as pessoas que assistiram a palestra de neurocirurgia. 15 também assistiram apenas a palestra de neonatologia. Das pessoas que assistiram neuro, 15 também assistiram apenas a de neonatologia. Galera, significa que essa região aqui, ó,
que é justamente a interseção entre neuro e neonatologia, ou seja, quem está aqui nessa região aqui, ó, é quem está apenas na interseção de neuro com neonatologia. Ok, deixa eu apagar aqui os meus garranchos. Apagando os meus garranchos, ou seja, ele está dizendo que nessa região tem 15, percebe? Ou seja, das pessoas que assistiram neuro, 15 assistiram também apenas a de neonatologia. Então o cara está te dizendo que apenas neuro e neo são 15. De boa? E 20 estiveram presentes nas 3 palestras. Então essa informação é a mais fácil aí de você interpretar. Olha lá a interseção dos 3, tem 20 pessoas. Beleza? Bom, galera, como eu sei que o total de pessoas que assistiram neurocirurgia é 80, perceba que aqui eu já tenho 36, 15 e 20 que assistiram neurocirurgia. Como o texto disse que 80 pessoas assistiram a palestra de neuro, eu tenho que fazer 80 menos a soma de 36, 15 e 20. De boa? 36 mais 20 vai dar 56. 56 mais 15 vai dar 71. Para 80 significa que 9 pessoas, ó, estão aqui, ó, apenas na interseção de neuro com biomedicina. Sacou? Então já consegui distribuir todas as informações. Bom, aí ele diz o seguinte: dentre os que não estiveram em neurocirurgia, dentre dos que não assistiram neurocirurgia, 30 estiveram presentes nas palestras de neonatologia e de biomedicina. Galera, de quem não estava em neurocirurgia, ou seja, de todo mundo que está fora desse diagrama de neurocirurgia, ele disse que 30 estavam em neo e biomedicina. Galera, você lembra que ia a interseção. Então o cara está ali dizendo que aqui, ó, nessa parte, que é somente a interseção de neonatologia com biomedicina, tem 30 pessoas. Então, ó, temos 30 pessoas ali. Show de bola? Bom, como eu sei que total de pessoas de neonatologia é 85, perceba, eu já tenho aqui 30 mais 20, 50, 50 mais 15, 65. Eu já tenho 65 pessoas que assistiram neonatologia. Como o total de quem assistiu neonatologia é 85, aqui, que é apenas neonatologia, vai ficar 20. De boa? Perceba também o seguinte: o total de quem assistiu biomedicina é 65. Aqui eu já tenho 30 mais 20, 50. 50 mais 9, 59. Para 65, sobram 6. Então, 6 pessoas assistiram apenas a palestra de biomedicina. De boa? Não esqueça de uma coisa. Aqui fora tá quem não assistiu palestra alguma dessas 3. Ou seja, a pessoa foi para o evento nesse dia, mas não assistiu a essas palestras. Olha o que ele diz no texto. Ele diz assim, ó: 1/3 do total de inscritos no congresso não esteve presente em nenhuma das palestras desse dia. Galera, eu vou chamar o total de pessoas de X, beleza? Se eu chamar o total de pessoas de X, ele está dizendo que aqui fora tem que ter 1/3 de X. Então, eu vou chamar de X sobre 3. De boa? Eu escolhi chamar o total de X. Como ele disse que 1/3 do total não assistiu às palestras, eu chamei ali fora de X sobre 3. O que eu posso fazer agora? Eu posso somar isso tudo e igualar a X. Concorda? Porque se eu somar todas as pessoas que estão aqui em neuro, neo e bio, e essas X sobre 3 pessoas que não assistiram às palestras, vai ter que dar o total de pessoas, que é X. Isso é uma opção. A outra opção é você esquecer esse X sobre 3, ó, e somar todo mundo que está aqui e igualar a 2/3 de X. Pensa aí comigo. Se o total de pessoas é X, e se quem está ali fora é 1/3 de X, quem está dentro tem que ser 2/3 de X, para que essa soma gere o total. Beleza? Olha o que eu fiz. Eu optei em somar tudo e igualar a X. Eu acho que fica mais didático, tá? Se você quiser somar apenas os números que estão dentro dos diagramas das especialidades e igualar a 2/3 de X, vai dar a mesma coisa. Beleza? Bom, galera, daí para frente é cálculo. Você vai somar 85 com 36. Perceba que 85, eu gosto sempre de fazer isso. Neurocirurgia, ou melhor, 85 não era neuro, não. 85 era
neonatologia. Ó, o que eu gosto de fazer. Eu gosto, sempre quando tem 3 diagramas, eu pego assim, ó. O maior diagrama, aquele que contém mais pessoas, é o de neonatologia, que o texto diz que era 35. O que que eu fiz? 85, perdão. O que que eu fiz? Já botei 85 aqui, ó. Que nada, eu vou somar 20 mais 30 mais 20 mais 15 para quê? Se eu já sei que isso vai dar 85. Concorda? Aí eu só faço pegar esses 85 e somar com 36, com 9, com 6 e com x sobre 3 e igualar o total, que eu estou chamando de x, ó. De boa? Massa. Galera, daí para frente é cálculo, não vou investir o seu tempo aqui fazendo cálculos, tá? Se você fizer esses cálculos, você vai chegar à conclusão de que x, que é o total de pessoas, dá 204. Beleza? Que é o que ele está querendo saber. O total de inscritos no evento é 204. E o gabarito da questão 32 é a letra E. Beleza? Então vamos nessa. A primeira questão foi uma questãozinha de problemas envolvendo conjuntos, teoria dos conjuntos, matemática básica, enfim, como você preferir chamar. Uma questão que as informações são dadas de uma forma um pouco menos direta. Beleza? Bora nessa questão 33. Galera, a questão 33, essa questão ela é de geometria analítica, né, velho? E com um quezinho de geometria plana, porque tem uma propriedade de quadriláteros, mais especificamente de paralelogramos lá na geometria plana, que você tinha que lembrar para resolver essa questão. Olha o que fala a questão 33, ó. Ao se projetar a área ocupada por um consultório médico num software que trabalha com coordenadas cartesianas, chegou-se ao formato de um paralelogramo, sendo que as coordenadas de 2 vértices consecutivos desse polígono ficaram representadas pelos pontos P, -3, 5 e Q, 1, 7. Por uma falha do programa, as coordenadas dos outros 2 vértices não foram identificadas, apenas gerando a informação de que o ponto T, de coordenadas 1, 1, representa o ponto de interseção entre as 2 diagonais desse quadrilátero. Assim, os outros 2 vértices desse consultório no software serão representados pelos pontos. Bom, galera, é uma questão de geometria analítica, tá? Ele te dá as coordenadas dos vértices aí, do ponto de interseção das diagonais desse paralelogramo, e ele quer que você determine as coordenadas dos 2 outros vértices. Então, primeiro de tudo, eu vou desenhar um paralelogramo, ok? Olha aí um paralelogramo. Bom, aí eu vou falar o que eu falo sempre para a galera que estuda comigo, geometria analítica. Isso é uma coisa pessoal, tá? Tem professores que adotam também essa estratégia e outros que não. Eu não gosto de resolver questões de geometria analítica traçando o plano cartesiano. Por quê? Porque se eu traçar o plano cartesiano, ele me deu 2 pontos. Na verdade, ele me deu 3 pontos do plano cartesiano na questão. O ponto P, -3, 5, o ponto Q, 1, 7 e o ponto T, 1, 1. Se eu fizer o plano cartesiano, eu vou ter que me preocupar em colocar esses 3 pontos nas suas posições corretas. Eu gosto de fazer o seguinte, eu desenho a figura e coloco os pontos onde eu quiser. Eu aplico a fórmula e acabou. Porque senão eu perco tempo. Rodrigo, você nunca traça o plano cartesiano? Ó, tem uma exceção. Eu traço o plano cartesiano quando a aplicação da fórmula, apenas a aplicação da fórmula, é insuficiente para resolver a questão. Porque aí eu percebo o seguinte, se a aplicação da fórmula é insuficiente para resolver a questão, colocar o plano cartesiano vai ser importante, porque eu acho que o plano cartesiano vai me dar alguma informação que eu não consegui enxergar apenas no texto, tá? Nesse caso, eu não vou aplicar o plano cartesiano. Se você fez o plano cartesiano, não tem problema algum. Olha só, ele disse que é um paralelogramo e que os 2 vértices consecutivos desse paralelogramo estão representados pelos pontos P de -3 e 5 e Q, 7. Galera, ele disse que são 2 vértices consecutivos. Eu vou colocar o ponto P onde eu quiser e eu vou colocar, ó, são 2 vértices consecutivos. A única coisa que você não pode fazer aqui é colocar Q aqui embaixo, ó, por exemplo. Porque eu não teria 2 vértices consecutivos. Beleza? Então eu vou colocar o ponto Q só porque eu quero aqui, ó, do ladinho. Beleza? Rodrigo, eu coloquei aqui embaixo. Não tem problema. Você só não pode colocar aqui, velho. Beleza? Porque eu adotei o ponto P aqui em cima. Ok? Deixa eu apagar aqui essas das minhas anotações. Então, ó, eu vou botar o ponto Q ali. De boa? Perceba que P e Q são vértices consecutivos. Galera, aquilo que eu estava te falando sobre não colocar o plano cartesiano, perceba que se isso fosse, eu tivesse desenhado o plano cartesiano, o PQ, esse lado PQ do paralelogramo, estar numa horizontal seria um absurdo, você concorda?
Porque perceba que o y do ponto Q é maior do que o y do ponto P. Se o y de Q é maior que o y de P, é um absurdo eu considerar que esse segmento está no horizontal, ele teria que estar inclinado. Mas como eu te disse inicialmente, eu não faço o plano cartesiano porque eu acho que a gente fica refém e eu acho que prefiro ficar mais solto, tá? Bom, foi o seguinte, vou traçar aqui os outros dois pontos, vou chamar de RS, beleza? R eu estou chamando de XY, as suas coordenadas, e S de AB. De boa até aí? Bom, o objetivo da questão é a gente calcular as coordenadas dos pontos RS. Galera, qual foi a informação da questão que eu ainda não usei? Ele disse o seguinte, ó. T de coordenadas 1, 1 representa o ponto de interseção entre as duas diagonais desse quadrilátero. Você concorda que todo quadrilátero tem duas diagonais, né? Vou traçar essas duas diagonais. O cara está dizendo na questão que o ponto de encontro, ó, que eu vou pegar aqui esse pontinho aqui de vermelho, ó, ele tem coordenadas T11. É isso que ele está te falando. Até aí, beleza? Tá. Rodrigo, mas você disse que eu vou precisar de alguma informação da geometria plana. Sabe o que você vai ter que lembrar, velho? Que em todo paralelogramo, as diagonais sempre se interceptam nos seus respectivos pontos médios. Ou seja, esse ponto T que o cara tá te dando, ele é o ponto médio da diagonal PR e também é ponto médio da diagonal SQ, ó. Essa é a informação da geometria plana, velho, que você tinha que trazer para essa questão de geometria analítica, senão a questão não sai, velho. Viajou? Sacou, velho? Então, eu tenho que lembrar que em todo paralelogramo, as duas diagonais, elas se encontram nos seus respectivos pontos médios, ou seja, falando de uma forma mais coloquial, as diagonais de todo paralelogramo, elas se encontram exatamente no meio, beleza? Então agora vamos lá, eu vou começar resolvendo o ponto R, beleza? Galera, esquece o ponto Q, esquece o ponto S, olha só para o segmento que tem P, T e R. Você concorda que T é o ponto médio de PR? Não é? A gente não interpretou isso lá das propriedades dos paralelogramos? Então o que você tem que lembrar da geometria analítica? Que as coordenadas do ponto médio, elas são dadas pela média aritmética das coordenadas dos extremos. Lembra disso? Ou seja, o x do ponto T tem que ser o x do ponto P mais o x do ponto R dividido por 2. De boa? Vou jogar as informações, ó. O x de T vale 1, o x de P vale menos 3 e o x de R eu estou chamando de x. De boa? Tranquilo? Bom, esse doisinho, entre aspas, ele vem multiplicando, vai ficar 2 vezes 1, 2, e esse menos 3 vai vir somando, vai ficar 2 mais 3. Já sei que o x do ponto R vale 5. Show de bola? Pelo mesmo motivo, o y de T é a média aritmética entre os y de P e de R. Bom, vou substituir o y de T por 1 e o y de P por 5. Beleza? O 2 vai multiplicando, o 5 vai subtraindo, eu chego à conclusão que o y do ponto R é menos 3. Daqui eu concluo que o ponto R tem coordenadas 5 e menos 3. Show de bola? Tranquilão? Galera, se você olhar aí para o seu simulado, ao calcular que R tem coordenadas 5 e menos 3, você só fica entre as alternativas C e D. As únicas alternativas que tem 5 e menos 3 são C e D. Sabe o que eu queria propor? Olha só, deixa eu apagar aqui o que eu tinha apagado. Deixa eu apagar. Bom, o que eu queria propor agora? Eu vou ter que calcular agora as coordenadas do ponto S, você concorda? Só que aí, para você ganhar tempo, pense o seguinte, ó, agora você vai trabalhar com S, T e Q, ok? Gente, para ganhar tempo, sabe o que eu vou fazer? Olha para as alternativas, a C e a D. Só sobraram a C e a D, concorda? Se você olhar para as coordenadas do ponto S dessas duas alternativas que sobraram, os dois Y são iguais, velho. Os dois Y valem menos 5. Eu não vou nem perder meu tempo, então, calculando esse Y. Confere, velho. Para que eu vou calcular? Se eu já sei que é menos 5, o Y. Sacou? Eu vou calcular apenas o X. Então, o que eu vou fazer? Quem é o X de T? É X de S mais X de Q dividido por 2. De boa? Beleza? Então, vai ficar, ó. X de T vai ser X de Q mais X de S sobre 2. De boa? Então, vai ficar 1 é igual a 1 mais A sobre 2.
Tranquilão? 1 é igual a 1 mais A sobre 2. Bom, fazendo aí os cálculos, chego à conclusão de que A vale 1, velho. E se A vale 1, eu consigo concluir aí rapidamente que a alternativa correta é a letra D de dado. De boa? Se quisesse calcular o Y, não teria problema, tá? Não teria problema você calcular o Y, mas não é necessário você calcular o Y do ponto S. Por quê? Porque as duas alternativas que sobraram, a C e a D, têm Y do ponto S iguais a menos 5. Então, não precisa. Show de bola? Então, essa questão de geometria analítica com um quezinho de geometria plana. Bora para a questão 34? Bom, a questão 34 é um clássico, né, velho? Questão de análise combinatória, né? Um clássico. Probabilidade de análise combinatória, velho. Às vezes as duas juntas, mas ou uma ou outra, é quase que certeza na prova da Baiana, né? Mas vamos lá. Olha o que fala a questão 34. A composição da comissão que avaliará a apresentação final de uma disciplina da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública será formada por 5 professores, de maneira que ao menos um deles tenha pós-doutorado. Sabe-se que há 15 professores disponíveis para essa composição, sendo que apenas 4 deles têm pós-doutorado. A quantidade de comissões diferentes que podem ser formadas, respeitando as condições estabelecidas, é igual a... Bom, galera, o cara tem 15 professores disponíveis. Desses 15, 4 têm pós-doutorado. É pós-doutorado? É. 4 têm pós-doutorado. Então, você tem 15 professores, 4 têm pós-doutorado, então 11 não têm pós-doutorado. O cara está dizendo que a gente precisa montar uma comissão formada por 5 professores, de maneira que ao menos um deles tenha pós-doutorado. Então, a primeira ideia, velho, é você quebrar nas possibilidades de casos para essa composição. Então, lembre, você tem que montar uma composição com 5 professores, onde pelo menos um tenha pós-doutorado. Então, vê se você concorda comigo. Eu posso ter 4 configurações diferentes. Pensa comigo. Eu posso ter uma... Perceba que todas os 4 cenários têm 5 médicos, tá? São 5 médicos, não, 5 professores. A primeira, um professor com pós-doutorado e 4 sem pós-doutorado. A segunda comissão, 2 professores com pós-doutorado, 3 professores sem pós-doutorado. Próxima configuração, 3 professores com pós-doutorado e 2 professores sem pós-doutorado. E, finalmente, 4 professores com pós-doutorado e 1 professor sem pós-doutorado. De boa. Lembre que você tem 4 professores com pós-doutorado. Então, se você precisa formar comissões com pelo menos um professor que tenha pós-doutorado, as configurações são 1 professor com pós-doutorado, ou 2 com pós-doutorado, ou 3 com pós-doutorado, ou 4 com pós-doutorado. Rodrigo, por que não pode ter 5 professores com pós-doutorado? Porque não temos disponíveis 5 professores com pós-doutorado. A questão falou que você tem 15 professores, sendo 11 que não tem pós-doutorado e 4 apenas que tem pós-doutorado. Beleza? Então, galera, eu tenho uma comissão com 1 com pós-doutorado e 4 sem. Ou 2 com pós-doutorado e 3 sem. Ou 3 com pós-doutorado e 4 sem. Ou 4 com pós-doutorado e 1 sem. De boa? Lembrando, como é a análise combinatória, esse I dentro de cada grupo, ele significa uma multiplicação. Lembra disso? E esse OU, que está separando os grupos, ele significa uma adição. Lembra disso? Beleza? Então, o que nos resta agora é fazer aquela clássica pergunta de análise combinatória. Se a ordem dos professores altera ou não vai alterar a comissão. E não altera, né, galera? Não altera. A ordem dos professores dentro da comissão não vai alterar a comissão. Então, isso é combinação. Lembra? Na combinação, a ordem importa. No arranjo, desculpa. Na combinação, a ordem não importa. E no arranjo, a ordem importa. Como nesse caso, a ordem não é importante, é uma combinação. Agora, lembre. Você tem 4 professores com pós-doutorado e 11 sem pós-doutorado.
Onde é que eu vou procurar os professores com pós-doutorado no universo dos 4 professores com pós-doutorado? Onde é que eu vou buscar os professores sem pós-doutorado no universo dos 11 professores sem pós-doutorado? De boa? Galera, sem mais delongas, olha como é que vai ficar. Como é que eu escolho um professor com pós-doutorado no universo de 4 professores com pós-doutorado? Combinação de 4, 1 a 1. Como é que eu busco 4 professores sem pós-doutorado no universo de 11 professores sem pós-doutorado? Combinação de 11, 4 a 4. Como é que eu procuro 2 professores com pós no universo de 4 professores com pós? Combinação de 4, 2 a 2. Como é que eu procuro 3 professores sem pós-doutorado no universo de 11 professores sem pós-doutorado? Combinação de 11, 3 a 3. E, galera, seguindo esse mesmo raciocínio, você vai ter ali uma combinação de 4, 3 a 3, vezes uma combinação de 11, 2 a 2, e depois você vai ter uma combinação de 4, 4 a 4, multiplicado por uma combinação de 11, 1 a 1. Lembrando que o ou é de adição. Agora, amigo e amiga, tudo vai depender se você sabe dica ou se você aplica fórmula de combinação. Bom, como o objetivo aqui agora não é dar uma aula, é lhe mostrar como resolve a questão. Uma vez identificado que você tem aqui essa configuração de combinações, agora você vai calcular. Bom, enfim, calculando aí, aplicando as fórmulas de combinação, você vai aplicar aí. Lembra que combinação é n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Enfim, agora você vai ter estratégias diferentes para resolver esses cálculos, e se você fizer todos esses cálculos, você achar 2.541 comissões possíveis, que o gabarito correto é da letra E. Beleza? Aí você pode estar pensando assim, Rodrigo, eu cheguei nesse 2.541, mas eu não fiz isso tudo, não. Ah, meu irmão, aí tem o pulo do gato. Tem uma forma de você fazer essa questão de forma muito mais fácil, uma vez que a questão está nesse molde. Quer ver? Sabe qual é a forma? Galera, pensa comigo. Você tem que montar uma comissão com pelo menos uma pessoa que tenha pós-doutorado. E essa comissão, ela precisa ter 5 professores. Sabe o que você pode fazer, velho? Você pode fazer, olha aqui, o total de comissões menos comissões sem pós-doutorado algum. Sacou? Ou seja, galera, eu ao invés de fazer todas essas combinações que eu fiz aqui, ó, e somar, multiplicar e tal, eu posso simplesmente fazer o seguinte: eu calculo o total de comissões possíveis com 5 professores e subtraio das comissões que tem 5 professores sem nenhum deles ter pós-doutorado. Porque como o cara quer comissões com professores que tenham pelo menos um com pós-doutorado, só não pode acontecer o quê? Nenhum professor ter pós-doutorado. Então, eu posso fazer excluindo. Eu pego o total de comissões e excluo do que não pode acontecer, velho. Aí fica muito mais prático, sabe por quê? O total de comissões é a combinação dos 15 professores, 5 a 5. Concorda? E comissões sem pós-doutorado, ou sem pós-doutorado algum, né, sem professores, é só você excluir os 4 professores de pós-doutorado dos 15. Ou seja, o seu universo passa a ser de 11 professores, ou seja, uma combinação de 11, 5 a 5. Veja aí se você consegue perceber. Muita gente não consegue enxergar essa forma de resolver. Nesse caso, eu poderia fazer por exclusão, seria muito mais fácil, seria muito mais simples. Beleza? Então, a outra possibilidade, enfim, aplicando as fórmulas, você vai chegar aí também na mesma resposta 2.541. Beleza? Eu acho que a maioria vai resolver pelo primeiro método. Esse segundo aqui é o pulo do gato. Véio. É você resolver, chegar na mesma resposta 2.541, sem fazer tanta conta. Beleza? Show de bola. Última questão do 31º Simula Baiana, da prova de matemática, questão 35. Bora lá? Gente, questão 35, deixa eu lembrar. Foi uma questãozinha de função do primeiro grau, né? Função do primeiro grau. Olha o que diz a questão 35. Ao ser internado, após sofrer uma queda em casa, um idoso teve a sua temperatura ferida às 14h20, às 2h20 da tarde, registrando o termômetro a temperatura de 37,3 graus. Às 15h05, essa temperatura chegou a 38,2 graus. Sabendo que a temperatura desse idoso variou de forma linear em função do tempo,
A sua temperatura chegou a 41,8 graus no horário de 41,8 graus, hein? Coitado dele, né? Temperatura bem alta. Mas vamos lá. Olha só. Galera, se a temperatura variou de forma linear, isso é a função do primeiro grau. Bom, eu não sei você, mas assim, muita gente vai usar a forma tradicional, que é o quê? Se é uma função do primeiro grau, você vai colocar y igual a x mais b, com a diferente de zero, e o cara te deu 2 pontos do gráfico, você concorda? Ele te deu o ponto 14,20 e 37,3, perdão, e 15,5 e 38,2. Só que esse tipo de questão, velho, é o que a gente costuma chamar em matemática de valor futuro. Então você não precisa montar a fórmula, dá para fazer por uma regra de 3. Por quê? Porque se a função é do primeiro grau, se ela é linear, as grandezas vão variar de forma proporcional. Então, como é que eu vou fazer? Vê se você gosta dessa estratégia. De 38,2 graus para 37,3 graus, há uma variação de 0,9 grau. Ou seja, no intervalo de tempo das 14h20 às 15h05, são 45 minutos. Então, a questão disse que às 14h20, a temperatura do cara era de 37,3 graus e que às 15h05, essa temperatura passou a ser 38,2 graus. Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui a diferença dos horários das aferições de temperatura e fiz a diferença entre as temperaturas. Então, o que eu concluí? Que a cada intervalo de 45 minutos, a temperatura desse idoso está aumentando 0,9 graus. Beleza? Ou seja, 0,9 graus em 45 minutos. Como ele está dizendo que essa variação de temperatura ocorreu de forma linear em função do tempo, eu posso cravar que a cada 45 minutos, a temperatura do idoso vai aumentar 0,9 grau. O cara quer saber qual é o horário no qual a temperatura dele vai estar 41,8 graus. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar 41,8 e vou subtrair de 38,2 para saber qual é o aumento da temperatura que eu quero. Então, olha só. Se você fizer 41,8 menos 38,2, vai dar 3,6 graus. Eu quero saber, então, o seguinte. 3,6 graus será o acréscimo da temperatura em quanto tempo? Vê se você pegou a visão aí do que eu estou falando. Pegou? Eu cheguei à conclusão inicialmente que a cada 45 minutos a temperatura dele aumenta 0,9 grau. Para que a temperatura do cara saia de 38,2 e chegue a 41,8 graus, essa temperatura ela vai ter que aumentar 3,6 graus. Então, o que eu fiz? Se 0,9 graus está aumentando em 45 minutos, para aumentar 3,6 graus vai demorar quantos minutos? Pegou a visão? Regra de 3, brother. Você pode fazer dessa forma. Bom, é que você pode fazer um cancelamento para ajudar. Lembra que essas grandezas elas são diretamente proporcionais, beleza? Ou seja, se você quiser aumentar a temperatura, você vai ter que gastar mais tempo, concorda? Para a temperatura do cara variar mais, você vai precisar de mais tempo. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar o 0,9 e o 3,6, velho. Posso dividir os dois por 0,9. Vai dar 1,4. Olha como fica mais legal assim. Não é legal? Fica mais legal, velho. Então, pensa assim, de 1 para 4, quadruplicou. De 45 para X, vai ter que quadruplicar também, velho. Se as grandezas são diretamente proporcionais, se quadruplica a temperatura, quadruplica o tempo. Galera, o quádruplo de 45 vai dar 180 minutos. 180 minutos, galera, em horas, são 3 horas, né? Você lembra, cada hora tem 60 minutos. Então, significa dizer, sabe o quê, velho? Que para a temperatura do cara aumentar 3,6 graus, você vai ter que demorar 3 horas. Galera, como 38,2 graus é a temperatura do cara às 15h05, eu vou ter que pegar essas 3 horas e aumentar, esses 15h05 aqui. Ou seja, a partir das 15h05, depois de 3 horas, a temperatura desse idoso vai chegar a 41,8 graus. Sacou, velho? Então, se eu somar 15 horas e 5 minutos com 3 horas, vai dar 18 horas e 5 minutos, que é o que está na alternativa A. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Beleza? Questãozinha aí que você poderia resolver também por fórmula e tal.
esse tipo de questão de função do primeiro grau eu curto resolver por regra de 3, porque fica mais fácil. Não é que toda questão de função do primeiro grau você consegue fazer por regra de 3. É quando você tem valor futuro, ou seja, é uma função do primeiro grau e ele ou te dá um x para calcular o y correspondente, ou te dá um y para calcular um x correspondente, beleza? Galera, então, essa aí foi a resolução das 4 questões da prova de matemática do nosso 31º Simula Baiano. Espero que você tenha feito um bom simulado. Espero que você esteja se preparando para a sua tão sonhada vaga na Baiana de Medicina. Valeu? E espero ter ajudado. Continue com a gente. Em breve, o próximo Simula estará aí já com as inscrições abertas e esperamos vocês, tá bom? Um beijo, um abraço, axé. Tamo junto. Tchau, tchau.